Uma paciente completamente assintomática, com um saco gestacional de 3,3 centímetros, implantado na tuba uterina e um beta-HCG de 1.200. E aí, você opera ou você indica metotrexato? Caso clássico, típico de questão de prova. Tem que indicar cirurgia? Ou eu posso oferecer tratamento clínico para essa paciente? Posso, por exemplo, pensar em usar um quimioterápico, né, que é o metotrexato? Tá, calma, eu sei que você já tá querendo me responder já de cara aqui, ó, calma. Guarda essa dúvida, aí depois a gente vai responder ela assim, ó, pá, bem direto ao ponto e não aceito que você perca a questão de ectópica na prova, porque é um tema que sempre cai. E aqui, ó, gente, é um tema super simples, é super tranquilo, é fácil de entender, ele é intuitivo, né? Então, assim, ó, não dá pra gente perder questão de ectópica quando aparecer. Beleza? Vamos junto. Olha aqui, ó, quando a gente tá falando sobre gestação ectópica, a primeira coisa é saber o que é, né? Gestação ectópica é aquela que acontece fora da cavidade uterina, né? O útero, a cavidade uterina é onde deve conter a gestação. Se a gestação tá fora da cavidade uterina, seja na tuba, seja no ovário, seja no colo do útero, seja no interstício, né? A gente vai ter uma gestação ectópica, certo? Qual é o local da imensa maioria das gestações ectópicas? Obviamente, a tuba uterina. E na tuba uterina, gente, a maioria das gestações ectópicas vai ser nessa porção aqui da tuba que a gente chama de ampola. Então já vai aí a primeira pergunta que eles vão colocar na prova. Qual que é a região da tuba uterina que mais tem, né, que mais acontece gestação ectópica? É a região ampular, a ampola tubária. Não esquece disso, beleza? Tá bom, Jader, mas por que um embrião, ao invés de migrar, né, aqui pro lugarzinho certo dele, por que ele resolve se implantar na tuba? A gente sabe que existem fatores de risco, né? Como a presença de DIP prévia. Uma paciente que teve DIP, ela tem mais chance de ter uma gestação ectópica. Tá, mas por que isso, né? Porque se ela teve uma DIP, ela pode, pelo próprio processo infeccioso, inflamatório, né, que a infecção causa, né, que os germes ascendentes causam, vai acabar fazendo uma semi-obstrução tubária, e aí passa o espermatozoide, ele encontra o oócito, e esse embrião, na verdade, ele encontra dificuldades, né? A tuba, ela tá toda tortuosa, toda cheia de aderência prévia, né, por sequela de doença inflamatória pélvica, e esse embrião acaba se implantando ali, ele não consegue chegar até a cavidade uterina. Então, esse é um dos grandes fatores de risco para ter uma gestação ectópica, é a história de uma DIP, de uma doença inflamatória pélvica, uma clamídia, um gonococo, que não foi tratado, ou que foi tratado, mas foi muito tardio. Que mais, gente? Fumar, né? O tabagismo com certeza é um fator de risco super importante para ter uma gestação ectópica. Qualquer procedimento tubário prévio, digamos que ela teve que fazer uma salpingoplastia, né? Essa paciente tem, na verdade, uma alteração, né, ali na morfologia, na anatomia da tuba uterina. Endometriose é fator de risco, sim, para a gravidez ectópica. Por quê? Porque também altera a anatomia da pelve e acaba alterando também aí totalmente a luz, né, a morfologia da luz tubária. Então, endometriose é um fator de risco, sim, para ter gestação ectópica. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Muita gente se atrapalha nisso aqui, ó. O DIU é um fator de risco para a gravidez ectópica? Pensa comigo, parece uma coisa meio contraditória, né? Porque assim, o DIU é um método contraceptivo. Como é que aqui ele aumentaria a chance de uma gravidez? Então, gente, ó, presta bem atenção e cuidado com as pegadinhas de prova. O DIU, ele diminui a ocorrência de qualquer tipo de gravidez, né? Seja ela uma gravidez tópica ou uma gravidez ectópica. Ele é definitivamente um fator que diminui a ocorrência de gestação. Agora, presta bem atenção. Cuida com a forma que eles constroem a frase, né, na prova. Se acontecer falha do método contraceptivo, atenção, se acontecer falha do método contraceptivo, em uma usuária de DIU, existe mais chance de que essa gravidez seja ectópica.
Então, por exemplo, se eu pego lá uma paciente, né, que falhou, né, o método anticoncepcional, que no caso dela é um DIU, a chance da gravidez ser ectópica, ela é maior, né, do que na população em geral. Óbvio, porque tem um DIU lá dentro do útero, né? Então o embrião ele escolhe, na verdade, um lugar longe ali dele para se implantar, porque tem aquele corpo estranho ali dentro do útero, tem aquela reação inflamatória dentro da cavidade uterina, então ele acaba se implantando na tuba, certo? Mas assim, se for o DIU aumenta o risco de acontecer uma gestação ectópica? Não, o DIU é um método contraceptivo. Se acontecer falha no método, aí sim ele vai aumentar a chance dessa gravidez ser uma ectópica, se eu comparar, né, com a população que não está usando nenhum método contraceptivo. Beleza? O mesmo, gente, é válido para laqueadura, né? Por exemplo, se tem falha de laqueadura tubária, que também é uma coisa super rara, mas pode acontecer, nenhum método é 100% eficaz, né? Não adianta, eu sempre digo, nenhum método é 100% eficaz. O único método 100% eficaz é a abstinência, não adianta. Por mais que você tenha um guarda-chuva bem grande, né, e você esteja com capa de chuva, se você andar na chuva, uma parte do seu corpo aí tem risco de molhar, não adianta, né? Então, assim, laqueadura tubária, se falhar, aí tem mais chance de ser ectópica. Tá, mas se, por exemplo, ela usou uma anticoncepção de emergência, né, uma pílula do dia seguinte, e teve falha da pílula do dia seguinte, mesma coisa, né? Então, se falhou, existe, pelo excesso de progesterona que tem na pílula do dia seguinte, existe maior chance de ocorrência de uma gestação ectópica. Tá, mas isso é se falhar, né? Também é um método que é super eficaz, especialmente se usado, né, aí dentro dos primeiros 3 dias. Tá, Jader, mas e se ela fez uma reprodução assistida, por exemplo? Reprodução assistida também aumenta a chance de gestação ectópica. Ah, mas o que tem a ver, né, reprodução assistida com gestação ectópica? Gente, reprodução assistida é um processo artificial, né, de fecundação, de fertilização e de implantação. Então, quando acontece um procedimento de reprodução assistida, a gente vai ter maior chance desse embrião acabar indo para um lugar ectópico, né, e acabar acontecendo de ter uma gestação fora da cavidade uterina. Então, reprodução assistida também é um fator de risco estabelecido. Tá, mas e aquela paciente que teve uma ectópica prévia? Com certeza tem chance de ter de novo, né? Todo mundo que já teve uma vez tem mais chance de ter de novo. E especialmente se foi tratada com metotrexato, grava isso, que isso cai na prova também. Se ela foi tratada com metotrexato, tem mais chance ainda, né, dela ter uma gestação ectópica de novo. Justamente por quê? Porque aquela anatomia da tuba, ela já está alterada, né? Ela já não está igual, né? Aquela luz tubária bonitinha, que é um caninho, né? Já não está completamente livre, né? Então, existe maior risco dela ter uma nova gestação ectópica, certo? Tá, mas e pode ter ectópica mesmo sem ter nenhum tipo de fator de risco? Claro que pode, né? A gente sabe que tem muitas pacientes que têm ectópica sem ter nenhum, zero fator de risco, né? Poxa, a paciente não fuma, a paciente nunca teve DIP. Pode, com certeza. Muita gente tem ectópica sem ter nenhum fator de risco identificável. Mas é importante a gente conhecer os fatores de risco e o legal é que tu não precisa decorar, né? Porque é só pensar em o que é a condição clínica e pensar na morfologia, na anatomia da tuba e o que poderia alterar essa morfologia. Que aí fica simples, fica didático, não precisa ficar decorando, né, fator de risco. Fechou? Beleza? Aê! Então tá, já pegou conceito, já pegou fator de risco, agora vamos falar do que nos interessa mesmo, né, do nosso dia a dia, clínica. Como que essa paciente vai chegar para nós, né? Poxa, eu estou atendendo num posto de saúde, eu estou atendendo num ambulatório, num hospital, numa emergência, né? Qualquer médico generalista que está atendendo numa emergência, em algum momento, com certeza, vai atender uma mulher com dor. E ela vai chegar dizendo, poxa, eu estou com dor, eu estou com uma dor que está me incomodando. Essa dor é uma dor embaixo do ventre, né? Poxa, ela está localizando agora na fossa ilíaca direita ou na fossa ilíaca esquerda. Aí a gente já começa a pensar, tá, uma dor abdominal, agora está localizada, né? Poxa, será que de repente eu tenho que pensar nos diagnósticos de abdômen agudo, apendicite? Com certeza, tem que pensar nisso. Já vamos falar sobre os diagnósticos diferenciais,
Mas a paciente com ectópica, a grande queixa dessa paciente, quando ela chega no pronto-socorro, é dor. Certo? Vamos esmiuçar bem agora essa parte clínica, porque isso aqui não cai. Isso aqui despenca na tua prova. Essa paciente vai chegar dizendo que ela tem dor em fossa ilíaca. Olha só. Às vezes, se a ectópica está na tuba esquerda, vai ser fossa ilíaca esquerda. Se está na direita, vai ser fossa ilíaca direita. Tem que perguntar sobre história menstrual. Ah, Jader, mas eu acho que é apendicite, assim, porque essa paciente, ela teve ali aquele quadro anterior, ali, ela teve náusea, vômito, então eu acho que é apendicite. Mulher que chega na emergência com dor em fossa ilíaca, sempre pergunta sobre história menstrual. Porque se ela tem uma gravidez, mesmo que seja fora do útero, ela vai ter atraso. Certo? Então pergunta, né? Quando você menstruou pela última vez? Então ela tem dor, ela tem atraso, esse é o outro elemento clínico, e ela pode ter também sangramento vaginal. Por isso que é uma das causas de sangramento de primeiro trimestre. Ô Jader, mas por que sangramento? O que tem a ver, né? O saquinho gestacional tá lá na tuba. Por que isso causaria sangramento? Raciocina comigo. Olha só que interessante. Quando a gente entende as coisas, fica muito mais fácil, né, de a gente compreender medicina. Se eu tenho uma gestação fora do útero, né? O que vai acontecer? Essa gestação, ela tá se desenvolvendo, tá crescendo, tá distendendo a tuba, ela começa a ter dor, porque a tuba não é lugar, né, de ter uma gestação, ela começa a ter dor. Pensa comigo, esse embriãozinho, ele tem um trofoblasto que está produzindo HCG, né? Qual é a função, né, do HCG? A função do HCG, né, é justamente agir sobre o corpo lúteo daquela ovulação, mantendo aquele corpo lúteo na superfície do ovário, produzindo progesterona, né, para segurar a gravidez. Isso acontece na fisiologia normal. Pensa, por exemplo, numa gravidez normal, dentro do útero, né? Qual é a função do HCG que a gente dosa no sangue? O HCG, ele vai agir sobre o corpo lúteo, dizendo, ó, corpo lúteo, fica aí, produz progesterona porque a gente vai precisar. Até que a placenta adquira a sua capacidade própria de produzir progesterona, você tem que continuar agindo aí, produzindo progesterona. Se eu tenho um saco gestacional fora do útero, esse saco gestacional ele já está capenga, né? Ele está claudicante, ele está num lugar inóspito. Ele está crescendo, né, num lugar que não é para ele crescer. Então, se ele está crescendo num lugar que é inóspito, ele já não consegue crescer muito bem e, consequentemente, ele produz menos HCG do que uma gravidez normal. Isso é fato, né? Ele vai produzir menos HCG do que uma gravidez normal. Então, pensa comigo. Se produz menos HCG do que uma gravidez normal, vai agir sobre aquele corpo lúteo e vai estimular o corpo lúteo a produzir progesterona, só que menos progesterona do que uma gravidez normal. Tá, então quer dizer que na ectópica ela produz menos progesterona. Exatamente. E se ela produz menos progesterona, não segura aquele endométrio e esse endométrio descama. Então por isso que elas sangram, né? Elas vão sangrar porque a quantidade de progesterona, né, os níveis séricos de progesterona, são níveis insuficientes para manter aquela arquitetura usual do endométrio, né? Ela tem níveis mais baixos de progesterona e esse endométrio acaba descamando. Então, por isso que elas acabam tendo sangramento também. Então, a tríade, para a gente pensar em gravidez ectópica, é dor, anota isso. Isso aqui é o ponto mais crucial da aula. É dor, atraso, e o terceiro vai ser sangramento vaginal. Jader, é necessário ter os três para eu pensar em gravidez ectópica? Não! Às vezes elas têm dor e têm atraso, mas não tem sangramento. Às vezes as pacientes têm atraso e têm sangramento e não tem nada de dor, né? Então não é necessário ter os três. A gente tem essa tríade, mas não é necessário ter as três coisas, né, para a gente pensar em gestação ectópica. Isso também é questão de prova, não esquece disso. Fechou? Beleza, então tá. Então ela vai ter classicamente essa tríade, né? A gente vai ver sinais vitais. Primeira coisa, eu tenho que ver se essa paciente ela não tá chocada. Às vezes a ectópica já rompe a tuba uterina, né? Começa a sangrar dentro da barriga.
e a paciente chega chocada, gente. Então, primeira coisa, tem que ver sinais vitais, né? Tem que ver se ela está estável hemodinamicamente. Eu vou examinar o abdômen para ver se essa paciente não tem sinais de irritação peritoneal, super importante, né? Às vezes a ectópica já rompeu, ela já chega com ectópica rota, lembra que se a ectópica rompeu, ela libera sangue, sangra, né, para dentro da barriga, isso irrita peritônio, né, e a paciente chega com um abdômen agudo. Às vezes, inclusive, pode fazer aquela dor referida no ombro, né, que é o sinal de Lafont. Lembra disso? Isso a gente estuda bastante na cirurgia, né? Sinal de Lafont, que é aquela dor referida no ombro. E isso, na verdade, é irritação peritoneal pelo sangue, né? Ali que aconteceu ali em relação à ectópica. Acaba fazendo irradiação porque acaba tocando, né, ali na cúpula diafragmática e isso acaba fazendo o sinal de Lafont positivo, que é a dor referida no ombro. Tá, beleza, examinei o abdômen. O que eu tenho que fazer também? Eu vou olhar se essa paciente não tem sangramento, faz um exame especular para ver se ela não tem sangramento, né? Vejo, ó, nesse caso aqui, vocês estão vendo que essa paciente não tem sangramento, né? Passei o espéculo e vi que ela não tem. Para lembrar que os 3 não é necessariamente precisa ter os 3, né? Para a gente dizer que eu tenho que suspeitar de ectópica. E no toque vaginal, a gente pode tentar palpar, né? Se a gente consegue ver aquela estrutura aumentada de tamanho, né? Quando eu faço o toque bimanual, às vezes eu consigo palpar aquela estrutura aumentada de tamanho ali na fossa ilíaca direita ou esquerda. Tá, beleza, Jader. Mas como é que eu faço o diagnóstico definitivo? Aí também já vai a outra cereja do bolo para a prova. São 2 exames. Quando tu suspeitar de ectópica, tem que pedir ultrassom transvaginal e tem que pedir beta-HCG. É isso. Esses são os 2 exames que você vai pedir, que você vai marcar na prova. Tá, então quer dizer que assim, sempre que eu tiver uma paciente que chega lá com uma dor em uma fossa ilíaca, eu examinei, ela não tem abdômen agudo, né? Toquei ali, ela não tem abdômen agudo, mas ela tá com dor, ela tá com faces de dor. E a última menstruação foi há 45 dias. Opa, então tem atraso. Sabe como é que eles fazem na prova também? Além deles usarem o atraso, eles dizem assim, ó, essa paciente usa camisinha como método contraceptivo, porque camisinha, condom, né, não é um método considerado como eficaz para prevenção de gravidez. Ela é eficaz para prevenir IST, mas gravidez não. Então, para você pensar que ela pode estar grávida, eles geralmente colocam assim, paciente de tantos anos, usa preservativo como método contraceptivo. Certo? Opa, já liga a luz. Eles estão querendo me dar subsídios para eu pensar que ela pode estar grávida. É exatamente isso. Então, assim, suspeita de ectópica são 2 exames. Imagem e HCG. Jader, pois é, mas é que assim, ó, o HCG, eu fico pensando assim, será que vale a pena mesmo? Ela me disse que ela usa direitinho, né, o anticoncepcional e tal. Cara, se tu tá suspeitando de ectópica, tem que pedir o HCG. Não dá para ficar sem o HCG. Tem que pedir o ultrassom e tem que pedir o HCG. Fechou? Tá, beleza. Aí o ultrassom vai me mostrar, né, que tem ali aquele saco gestacional, aquela estrutura, né, de saco gestacional. Às vezes pode inclusive ver embrião, né, inclusive com BCF, né, pode ver embrião com BCF ali na tuba uterina. Bom, aí fechou. Tá? Fechadíssimo, né? O diagnóstico de ectópica. Sim, é fácil de fazer isso? Não, gente, na prática não é fácil. Na prática, às vezes a gente consegue ver bem, assim, né, o saco gestacional, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é um saco gestacional na tuba e aqui a gente vê o embrião, né? Então, dá para ver bem. Às vezes, a gente não consegue ver o embrião. Às vezes se vê assim, ó, que tem uma estrutura anelar ali na tuba. Geralmente nas provas eles colocam assim, ó, como anel tubário. E é assim que se descreve mesmo, né? A presença de um anel tubário, uma imagem, né, de anel tubário, não se enxerga embrião dentro, tem vascularização, às vezes eles fazem Doppler, ó, tem vascularização. Bom, pode ser que seja uma ectópica. Se a paciente tem um HCG positivo, com certeza isso que a gente está vendo aqui é uma ectópica, certo? Agora presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se tu tem uma imagem de anel tubário
né, que eles colocam ali, mede 4 centímetros, mede 5 centímetros, não foi visualizado o embrião, mas tem uma imagem, né, uma estrutura em anel tubário, com vascularização importante na periferia, e o HCG é positivo, gente, isso é uma ectópica, com certeza é uma ectópica. Agora, se eles colocarem que tem uma lesão anexial ali, né? É uma lesão anexial cística de 2 centímetros, ela tem umas trabeculações dentro e o HCG deu negativo. Não existe, atenção, eu vejo que muita gente boa se atrapalha nisso nas provas. Não existe gravidez ectópica com HCG negativo, certo? Se for uma ectópica, qualquer tipo de gravidez, qualquer mulher que está grávida, né, ela vai positivar o HCG, sendo uma gestação tópica ou ectópica. Então, se eles botarem no enunciado da questão que o HCG é negativo, esquece, não é gravidez ectópica. Aí você vai pensar, por exemplo, num cisto hemorrágico, você vai pensar numa torção de ovário, você vai pensar em outras causas. Mas se o HCG é negativo, não é ectópica. Fechado? Te falo isso porque eu sei que eles deitam e rolam nas questões e muita gente às vezes, não, mas é que assim, ficou muito sugestivo o caso ali de ectópica e tal, mas mesmo com o HCG negativo eu achei que era uma ectópica. Não marca ectópica se o HCG está negativo. Fechou? É bem objetivo. GO, gente, é bem objetivo. Não pode perder. É uma especialidade que assim, tem que acertar praticamente todas as questões, porque assim, é objetivo, é direto ao ponto. Se é positivo e tem uma imagem na tuba, é uma ectópica. Agora, se é negativo e tem uma imagem na tuba, procura outra coisa, porque isso não é uma gravidez. Tá? Fechado? Então tá. Agora presta bem atenção que agora eu vou te aprofundar um pouquinho mais aqueles casos duvidosos, aqueles que a gente tem dificuldade, às vezes, de fechar o diagnóstico. Isso é bem importante. Às vezes a gente recebe uns laudos assim, tem uma massa anexial ali, mas é bem indefinida, né? Puxa, eu tô olhando aquilo ali, assim, não tem anel tubário, não tem vascularização, é uma área, assim, que parece uma área sólida, com pontos hiperecogênicos, tá super indefinido, não sei o que é isso aí, né? E aí, gente, eu peço o HCG e o HCG dá 3.500. Certo? Assim, acima de 3.500, eu tenho que ver o saco gestacional dentro do útero, se for uma gravidez normal. Tá, então tem esse ponto de corte? Tem. Anota isso, olha aqui, para eu ter uma certeza, né, de que aquela massa que eu tô vendo ali é realmente uma ectópica, né, e eu tenho assim, um HCG de 3.500, se fosse uma gravidez normal, se tivesse uma gravidez normal ali dentro do útero, né, e um HCG acima de 3.500, na verdade é 3.500 ou mais, né, eu tenho que ver o saco gestacional dentro do útero. Mas às vezes o aparelho que eu tenho é ruim. Não existe mais isso. Hoje os aparelhos todos, eles têm acurácia para enxergar saco gestacional. Vou dizer para vocês que até tem umas literaturas que colocam um valor até mais baixo, né? Colocam 2.000 ou até 1.500. Mas o Ministério da Saúde, que é a bibliografia oficial das provas de vocês, coloca 3.500. Então assim, se eu tenho um HCG de 3.500 ou mais e não tem nada dentro do útero, com certeza aquilo que eu tô vendo na tuba é uma ectópica, certo? Tá, então quer dizer, acima de 13.500, útero vazio, fechou, é uma ectópica. O problema é quando a gente vai ter aquele beta abaixo de 13.500 e o útero tá vazio. E a imagem não é a imagem de anel, é uma imagem esquisita, assim, não dá pra gente dizer que é bem sugestiva de ectópica. Bom, aí nesses casos, olha só, que o beta é abaixo de 13.500 e o útero tá vazio, eu não tenho como saber se aquilo definitivamente é uma ectópica ou se daqui a pouco essa paciente não está grávida. Não tem uma gravidez tópica, né? Normal. E aquilo ali que eu tô vendo é só um cisto, alguma coisa assim. Então, nesses casos, presta bem atenção, nesses casos específicos de beta abaixo de 13.500, com massa anexial totalmente indefinida, a gente vai repetir o beta-HCG em
48 horas. Ah, tá. Então a paciente chega, ela tá com aquela lesão ali, eu não tenho certeza do que é aquilo, o beta tá baixinho, né? Tá 1000, por exemplo, ou 900, 600, né? Recentemente a gente teve um caso que era 600 o beta-HCG. Tá, então assim, ó, calma. Com o beta-HCG baixo não vai estourar a tuba da paciente, não vai romper a tuba da paciente. Então, você pode pedir um beta-HCG quantitativo, diz para ela que em 48 horas ela vai voltar para repetir esse beta-HCG quantitativo. Por que isso? Numa gravidez normal, a gente vai ter um aumento de 50%, de pelo menos 50% do valor quantitativo do HCG em 48 horas. É assim que funciona, né? A gente vai ter assim, ó, uma gestação normal que está ali dentro do útero. Se é uma gestação normal, em 48 horas tem que aumentar esse beta-HCG em pelo menos 50% do seu valor quantitativo. Ah, então tá. Então quer dizer que se aumentar 50% ou mais, a gravidez está ali dentro do útero. Espera mais um pouquinho que já vai aparecer no ultrassom. O problema, gente, é quando aumenta, mas aumenta menos de 50%. Se aumenta, mas aumenta menos de 50%, aí eu vou pensar numa gravidez ectópica. Tá, mas e por que isso? De novo, né? Se aumenta abaixo de 50%, a gente sabe, né, que a gravidez ectópica, ela está produzindo uma quantidade menor de HCG do que uma gestação normal. É bem menor. Eu sempre digo que assim, ó, tem a gestação normal, tem a ectópica que produz menos HCG e tem a mola que produz mais HCG, que é o contrário, né? Produz excesso de HCG. Na ectópica, a produção de HCG é mais baixa, porque o saco gestacional está restrito. Imagina, ele está coitado ali, né? Num lugar totalmente inóspito. Então, com certeza, vai aumentar, mas vai aumentar abaixo de 50%. Aí sim eu vou dizer que é uma ectópica. Tá, Jader, mas e se caiu o HCG? Digamos que era 900 e 48 horas depois deu 600. Bom, aí é um aborto, né? Ah, se caiu... GO é assim, gente, é objetivo, né? Se caiu, é um aborto, né? Então, assim, era 900. 48 horas eu repeti porque eu acho que, não sei se é uma gravidez normal ou se é uma ectópica. E eu repeti em 48 horas e caiu para 600, abortou, né? Então, isso é um aborto. Certo? Então, repete em 48 horas. Aumentou em mais de 50%, gravidez normal. Aumentou em menos de 50%, ectópica. Caiu, aborto, né? A gente tem aí uma gestação interrompida. Fechou? Aí, beleza! Então tá. Quais são os diagnósticos diferenciais, gente? Então, os diagnósticos diferenciais vão ser o abortamento, né? A gente sabe que o abortamento é a grande causa dos sangramentos de primeiro trimestre, né? Mas lembra que o aborto, a ectópica e a mola, que é a doença trofoblástica gestacional, né, são as 3 causas que a gente estuda, né, como síndromes hemorrágicas da primeira metade da gestação. Então, abortamento e mola, eu tenho que pensar como diagnóstico diferencial, tem que pensar no cisto hemorrágico, né, que também é um diagnóstico diferencial, o ovário que torce, né, também é outra coisa que a gente tem que pensar. Nesses casos aqui, ó, cisto hemorrágico e torção, o beta-HCG com certeza vai estar negativo, né? No abscesso tubo-ovariano também, né? Eu vou ter um beta-HCG negativo, mas aí a paciente vai ter outras coisas, né? Ela vai ter dor pélvica com febre, com secreção purulenta, né? E todas as outras causas de abdômen agudo, né? Que a gente estuda na cirurgia. Então tem que pensar em todas as outras causas não ginecológicas, né? De abdômen agudo também. Fechou? Entendeu? Aí, tu pegou, entendeu? É isso que eu queria. Era que tu entendesse o conceito, lembrasse que a principal região da tuba que acontece ectópica é a ampola. Eu queria também que tu entendesse os fatores de risco sem decorar, que entendesse a clínica, né? Lembrar daqueles 3 elementos clínicos para a gente pensar em ectópica, e também queria que tu soubesse, né, como é que a gente faz essa dinâmica do HCG abaixo de 3.500 quando a massa anexial é indefinida. Respira, respira. Eu sei, eu tô vendo, tá tenso aqui, ó. Tá tenso, tá tensa. Solta, solta, solta. Aí, soltou? Solta, isso. Tá bom?
é isso aí, é isso aí. O aprendizado é exatamente isso. A gente aprende, a gente respira, solta um pouquinho, aí tá, mexe o ombro, fechou, beleza. Toma uma aguinha, toma uma aguinha. É melhor uma pedra no meio do caminho do que uma pedra no meio do rim. Então toma uma água aí, não deixa de tomar água. Deu? Beleza? Então tá. Vamos tratar então, agora que a gente aprendeu, né, a fazer o diagnóstico, agora a gente precisa tratar. Como que a gente vai conduzir essa nossa paciente, como que a gente vai oferecer para ela, né, o melhor tratamento baseado naquele quadro que ela nos trouxe. Então, gente, quando a gente está falando de tratamento de gestação ectópica, a gente primeiro tem que analisar o quadro clínico de cada paciente. E cada questão de prova vai trazer um quadro clínico diferente, diverso, né? Vamos começar pelo mais fácil, né? Aquela paciente que está instável. Eles te dão assim, ó, uma paciente com dor, que começou com dor, essa paciente chega na emergência, né, com um quadro franco de abdômen agudo, ela tá hipotensa, ela tá taquicárdica, ela tá chocada, né? Bom, primeira coisa, eu vou correr volume nessa paciente, né? Eu vou estabilizar essa paciente e vou abrir, né? Se essa paciente, ela tá instável, tá chocada, nem adianta querer fazer pensamento aí de, não, vamos usar um remedinho. Não, não tem que abrir, gente, tem que salvar a vida dela. Ectópica mata? Mata. Ectópica mata. É uma das grandes causas de morte de mulheres jovens, é a gravidez ectópica rota. Então, ectópica mata. Tem que abrir a paciente se ela estiver instável, tá? Se ela chega instável com um quadro franco de abdômen agudo, acabou. A gente vai estabilizar ela e cirurgia, né? É a única forma que a gente tem, a gente precisa salvar a vida dessa paciente. Tá, Jader, mas aí o que a gente faz? Ó, quando a gente abre a paciente, a gente vai encontrar isso aqui, né? Aquele monte de sangue dentro da cavidade, né? Sangue com coágulo, então a gente vai lavar, vai tirar esse monte de coágulo que tem dentro da barriga, né? Então lava, tira rapidamente esses coágulos, acessa a tuba, vê aonde que tá a tuba rompida, se é a direita ou se é a esquerda. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa tuba. Às vezes, gente, quando a gente, não sei se vocês já viram, né, já entraram em cirurgia de gestação ectópica, as pacientes, elas têm esse monte de sangue dentro da cavidade, aí depois que a gente lava, tira todos os coágulos, a gente olha a tuba, né, que rompeu, e ela parece uma torneira, assim, né, ela tá assim, ó, sangrando dentro da barriga, né, então assim, ó, é isso que causou o choque nessa paciente, porque tá ali, ó, sangrando. O que eu vou fazer? Pam, pinça, liga e tira a tuba. Tu vai salvar a vida dela, certo? É isso que precisa ser feito. Então, lava, tira os coágulos e, pum, tira o foco de sangramento, tira a tuba, porque eu preciso salvar essa paciente. Salpingectomia é o tratamento, certo? Tá, beleza. Ô Jader, mas se ela tá bem, se ela tá estável, né? A paciente chega, ela não tá hipotensa, ela não tá taquicárdica, ela tem aquela dor, é uma ectópica, mas ela tá bem, né? Tá ali, tá conversando comigo, tá estável, né? Examinei a barriga também, essa paciente tá, não tem aquele franco quadro, né, de abdômen agudo. O que eu posso fazer por ela? Eu posso fazer uma laparoscopia, que é menos invasivo, né? A laparoscopia, então, dá pra gente tratar a ectópica por laparoscopia, com certeza, né? E aí, na laparoscopia, se a tuba tiver rota, a gente vai fazer salpingectomia, né? Então, a gente vai retirar a tuba uterina. Mas tem aqueles casos que a tuba não tá rota, né? Que a gente olha na laparoscopia e é bem bonito de ver assim, a gente vê aquela ectópica, só que a tuba ela tá toda tensa ali, tá querendo romper, mas ela ainda não rompeu. Nesses casos, a gente pode abrir a tuba, fazer uma abertura na tuba linearmente, assim, tira todo o produto da concepção, e a gente não precisa tirar a tuba da paciente. A gente chama isso de salpingostomia. Ó, é uma salpingostomia. Já dá para fazer isso? Dá. Se a tuba não tá rota, né, não tá rompida, dá para fazer. Mostra para nós na prática como é que é. Claro, tá aqui, ó, vou te mostrar. Olha aqui que bonito, uma laparoscopia. Aqui tá o útero, ó, tá vendo? Aqui tá o útero, aqui tá a tuba esquerda da paciente, tá vendo? A gente tá na laparoscopia, né? A gente tá aqui no abdômen da paciente, útero, tuba esquerda, olha aqui, tá toda cheia, essa tuba tá uma salsicha, assim, né? Porque tem uma ectópica aqui dentro. O que eu vou fazer?
eu vou abrir essa tuba, vou fazer uma salpingostomia linear, vou tirar a ectópica daqui de dentro e eu não tiro a tuba da paciente. Deixa aberta depois, né? Não se sutura. Tuba é uma coisa que a gente não sutura, né? Não se deve suturar depois. Deixa aberta que ela vai fechar depois. Ah, mas não aumenta a chance dela ter uma nova ectópica? Com certeza, né? Mas eu preservo a tuba dessa paciente se ela não tá rota. Tá, Jader, mas e se tá rota? Ó, como é que é quando tá rota? Olha aqui. Haha, olha só a diferença, tá vendo? Ó, como é que eu vejo que tá rota? Bom, eu tô vendo que tá sangrando, olha ali, ó. Já até coagulou o sangue, tá sangrando para dentro da cavidade. Então aqui eu tenho que fazer salpingectomia. Aqui eu não posso fazer salpingostomia porque a tuba já rompeu. Certo? Uma outra dúvida que às vezes parece ser meio boba, assim, né, mas que algumas pessoas vão dizer, ah, eu acho que isso é bobo. Não, não é uma dúvida boba não, porque muita gente já me perguntou isso. Tá, Jader, mas assim, tem que tirar? Tem que fazer, né, o tratamento, né, da paciente com ectópica sempre? Não posso tentar deixar evoluir? Não, gente, gestação ectópica na tuba não existe, não é uma gestação viável. Ah, pois é, mas é que eu fico pensando, né, porque tem um embrião, às vezes até tem BCF nesse embrião. Não, gente, não, esquece isso, tá? Gravidez na tuba não evolui. Se evoluir, vai estourar a tuba dessa paciente e ela vai morrer, né? Essa mulher vai morrer. Então, assim, ó, não existe gravidez viável se for uma gravidez tubária, certo? Não existe. Não tem essa de, ah, não, mas quem sabe a gente deixa, interna ela, faz um controle de dor. Não, interna para quê? Para ficar assistindo, explodir a tuba uterina e ela ter um choque? Não, né? Não, definitivamente não. É uma gravidez que não tem nenhum potencial evolutivo, certo? Tá, beleza, entendi. Mas e quando que a gente indica tratamento clínico, né? O tratamento com metotrexato! Gente, o metotrexato, na verdade, ele é um quimioterápico, né, que age quebrando as bases púricas e pirimídicas do DNA, e ele é tradicionalmente usado como quimioterapia de vários cânceres, inclusive de câncer de mama, né, e ele inibe a proliferação trofoblástica, então ele pode ser indicado como tratamento de gestação ectópica. Tá, mas e quando é que eu indico, né, o metotrexato ao invés da cirurgia? Na verdade, assim, qualquer paciente com ectópica, ela pode ser submetida ao tratamento cirúrgico, qualquer paciente. Mas quando eu tenho uma ectópica ainda muito inicial, eu posso oferecer para ela o tratamento clínico. E funciona, né? As taxas de sucesso são bem boas, né, com o tratamento clínico, quando ele for bem indicado. Olha só, isso aqui tem que saber para a prova, tá? Quando a massa anexial for abaixo de 3,5 cm, eu posso pensar em metotrexato. É um saquinho gestacional pequeno. O beta-HCG tem que ser menor que 5.000. Tem que ser menor que 5.000. Se tem mais de 5.000 de HCG, já tem muito trofoblasto evoluindo. Ela tem que estar estável, óbvio, né? Não posso fazer remedinho ali na paciente que está instável, né? Ela não pode estar com dor, né? Aquela paciente, eu fiz o diagnóstico, mas ela não tem quadro de dor, ainda é uma gestação muito inicial. O embrião não pode ter batimento cardíaco fetal, BCF, né? E como é um quimioterápico, eu tenho que pedir para essa paciente hemograma, função hepática e função renal antes. Ela tem que ter, né, hemograma, função hepática e função renal normais, né? Porque eu não vou fazer uma quimioterapia em quem tem já algum tipo de alteração aí, tanto de função hepática, renal ou até no hemograma, certo? Beleza? Aí, então tá. Então isso aqui, gente, isso aqui eles vão perguntar na prova. E isso a gente tem que saber na ponta da língua, tá? É saco gestacional abaixo de 3,5, HCG abaixo de 5.000. Esses são os dois principais critérios aqui que eles mais perguntam em questão de prova. Tá, então se eu tenho lá uma paciente que eu indiquei metotrexato, né? Porque ainda é uma ectópica muito inicial. Como é que faz, né, o metotrexato? Olha só, como é que eu fiz? Para poder te explicar como é que se faz metotrexato e variar também, né, os formatos que a gente tem aí de didática, eu fiz mapa mental. Então eu peguei e fiz um mapa mental, e eu vou te dar um exemplo bem prático, né, de como que a gente vai aplicar o metotrexato
com valores numéricos para tu entender como é que funciona o tratamento clínico. E isso ajuda muita gente. Atualmente a gente tem feito o diagnóstico de ectópica cada vez mais cedo, mais precoce, né? Pelo avanço, obviamente, né, das técnicas ultrassonográficas. Então, a gente pode cada vez oferecer mais metotrexato e operar menos essas pacientes, né? Elas acabam não sendo submetidas, né, a tratamentos cirúrgicos que vão acabar tendo mais morbidade. Vamos ver esse mapa mental juntos. O metotrexato, então, a gente vai fazer intramuscular, certo? Como é que se faz? Olha só, então eu preciso ter a certeza que o beta é abaixo de 5.000, que o saco gestacional mede menos de 3,5 cm, né? Ela tem que estar estável, sem dor. É uma paciente que definitivamente, né, ela não tem alteração de prova de função hepática, renal e o hemograma, né? Todas as séries ali do hemograma, né, inclusive plaquetas, é tudo ok, tudo normal. Aí eu faço metotrexato. A dose, gente, é 50 mg por metro quadrado de superfície corporal. Então se faz intramuscular, né, metotrexato no dia 1, certo? Eu tenho que ter um beta-HCG nesse dia? Com certeza, porque eu tenho que ter a certeza, né, de que ele é abaixo de 5.000. No dia que eu faço metotrexato, ela tem que vir um pouquinho antes para colher um beta-HCG quantitativo e o resultado tem que sair no dia. Tá, aí eu vou pedir um beta-HCG nos dias 4 e 7. Olha que legal. No dia 4, depois da aplicação do metotrexato, eu faço um HCG e no dia 7 de novo. Tá, mas no dia 4 eu faço alguma coisa? Não, não faço nada. Ela só vem para colher o HCG. E depois no dia 7 ela vem para colher de novo. O que eu espero, né, que aconteça com essa paciente? Eu espero que o HCG caia 15% ou mais do seu valor quantitativo para eu considerar como sucesso do tratamento. Ah, entendi. Então, assim, eu tenho que ter o valor quantitativo para saber se caiu 15% ou mais. É isso? É isso. E cuida com a pegadinha que eles vão te botar. Não é o primeiro dia, é do dia 4 para o dia 7. Por que no primeiro dia... Então, por que eu peço esse HCG no primeiro dia? Só para saber que é abaixo de 5.000, né? Para saber se ela tem critério para usar metotrexato. Então, assim, por isso que eu faço no dia 1, né? Mas, assim, no dia 4, às vezes a gente tem, por exemplo, um HCG de 3.000, né? E às vezes no dia 4 ele até subiu um pouco, tá em 3.500. Às vezes a gente até se assusta. Opa, era 3.000 e agora, depois do metotrexato, tá 3.500. É até normal subir um pouquinho, né? Porque faz aquela destruição, né, ali do tecido trofoblástico. Então é super normal até que suba um pouquinho. Não te assusta com isso, tá? O que tu tem que ver é do dia 4 para o dia 7. Então digamos que assim, ó. Vamos pegar um valor fechado para a gente estudar juntos. No dia 4 era 3.000 o HCG. E aí no dia 7, pensa comigo, quanto que tem que cair? Bom, 15% de 3.000, a gente faz o cálculo matemático, né, dá 450. Então 15% de 3.000 é 400, matemática básica, tá? Às vezes eu sei que a gente médico tem aquela coisa de matemática, né? Matemática. Não, isso aqui é matemática lá do ensino fundamental, então porcentagem, né? É bem tranquilo. Então olha só, 15% de 3.000 dá 450. Tá, então quer dizer que assim, eu espero, né, que se eu tenho 3.000 no dia 4, no dia 7, né, ele esteja menos de 2.550, né? Porque é 15% a menos, né, do valor. Então pega 3.000, diminui 450, que é 15%, né? E isso vai dar 2.550. Então eu tenho que ter um beta abaixo de 2.550, certo? Então aí eu vou considerar como sucesso do tratamento. Deu certo. Do dia 4 para o dia 7, caiu 15% ou mais do valor quantitativo. Beleza? Legal. Caiu? Ótimo. É o que eu quero, né? Eu vou repetir esse HCG semanalmente até ele zerar. E aí eu vou dizer que sucesso, né? Deu sucesso do tratamento. Quando que não dá sucesso? Posso aprofundar, né? Tô vendo que tu tá indo bem, então deixa eu aprofundar mais. Olha só, às vezes acontece, gente, de subir o HCG. Por exemplo, no dia 4 era 3.000 e no dia 7 subiu para 4.000. Pode subir do D4 para o D7? Dia 4 para o dia 7? Não, claro que não, né? Ele pode subir do dia 1 para o dia 4. Agora, do D4 para o D7, não pode subir.
Se subiu, falha, isso é falha de tratamento. O que eu vou fazer? De novo, ó, GO é objetivo, subiu, o que eu vou fazer? Eu vou operar, né? Então, se subiu, eu vou operar, porque foi falha, eu fiz ali, né, uma medicação quimioterápica para fazer sumir esse trofoblasto, e o trofoblasto tá rindo, né? Tá lixando as unhas para mim ali. Subiu o HCG. Bom, então tá, aí essa paciente é falha do tratamento, tem que ir para cirurgia. Certo? Então tá. Então, se aumentou, eu vou fazer tratamento cirúrgico. O problema, gente, o que mais dá nó na nossa cabeça no dia a dia, nos prega peça, né, nos GOs, é que às vezes cai, mas cai menos de 15% do valor. Tipo assim, esse exemplo que eu dei para vocês, era 3 mil, né? E aí caiu tipo para 900, né? Para 2.900, né? Era 3 mil, caiu para 2.900. Ah, bom, se caiu de 3 mil para 2.900, puxa vida, né? Que bagaceira essa queda, né? Caiu 100 só, né? Então, tinha que ter caído mais, né? Tinha que ter caído mais de 15%. Caiu, mas caiu menos. Bom, aí eu tenho a opção de fazer mais uma dose de metotrexato. Então, a indicação é a gente fazer uma nova dose de metotrexato. E aí, faz tudo de novo, todo o protocolo de novo, né? Então, fiz a nova dose do metotrexato e aí eu vou dosar de novo, no dia 4 e no dia 7. Se no dia 4 e no dia 7 não caiu, ou caiu menos de 15%, acabou, né? É só 2 vezes que se faz. A gente não fica fazendo ad eternum, né? O metotrexato. É, no máximo, 2 doses. Depois da segunda dose com falha, acabou. Aí é cirurgia. Entendeu? Ficou claro, gente? O importante é que fique claro, né? Porque às vezes eu sei que o pessoal, quando explica, fica, né, aquela coisa, parece aquele monte de informação. É bem simples, tá? É assim, ó. Quando faz o metotrexato, primeiro tem que saber que é intramuscular, às vezes nas provas eles botam essa pegadinha, né, que é na veia, não é na veia, é no músculo, tá, é intramuscular, e a segunda coisa é só gravar o 15, tá, tem que cair 15%. O cálculo, eles vão botar na prova ali no enunciado um valor numérico, tu só calcula na hora quanto que é 15% daquele valor numérico. Então, no dia 4, né, eu tenho que ter, esse é o meu parâmetro, é o valor do dia 4, e no dia 7 eu vou ver, então, se caiu os 15% ou mais, certo? Caiu? Beleza, sucesso, né? Segue acompanhando ela com beta-HCG até zerar. Agora, aumentou? Falha, né? Se aumentou, falhou, tem que operar. Agora, se caiu, mas caiu pouco, menos de 15%, merece mais uma dose. Vou ter que fazer mais uma dose, tá? Fizemos mais uma dose. Acompanha tudo de novo, mesmo protocolo. Dia 4 e dia 7. De novo, caiu, mas caiu menos de 15%, acabou, deu, né? Essa paciente vai para cirurgia. Certo? Aí, beleza? Fechou, então tá. Ô, Jader, e não tem aqueles casos que a gente não precisa fazer nada, né? Pô, tem, né? Tem aqueles casos que a gente não precisa fazer nada. Por exemplo, às vezes tem ectópicas, né? E não é incomum isso. Da gente chega uma paciente que tá bem, ela não tá com dor, né? Aí eu fiz um diagnóstico de uma ectópica e aí assim, ó, essa paciente repetiu, por exemplo, o beta-HCG, era 4 mil, digamos, né, esse beta-HCG, ela repetiu, né, o beta-HCG e 2 dias depois ou 3 dias depois foi para 1.000, caiu o HCG. Ué, o que aconteceu? Aconteceu dessa ectópica, acabou, né? Tá, mas como assim? A ectópica pode parar de desenvolver? Pode. É um aborto, então? Isso é o que a gente chama de aborto tubário, né? Na verdade, o aborto tubário é isso, né? É um aborto, assim como acontece na gestação intrauterina, ele também pode acontecer na tuba, né? O aborto tubário. Então, se você tem uma ectópica, você pensa, vou ter que tratar agora essa paciente, vamos ver se ela preenche critério, né? E aí, essa paciente repetiu o HCG no dia que você ia indicar o metotrexato e o HCG tá mais baixo do que estava 2 dias atrás. Bom, aí acabou, não precisa fazer nada, né? Não tá, pelo contrário, não tá evoluindo, tá caindo, né? Então, com certeza, e essa paciente aí eu só vou acompanhar. Isso é um aborto tubário, não preciso fazer nada. Certo? Daí aqueles casos raros, né, que é fora, que não é na tuba. Por exemplo, se eu tenho uma ectópica que é no colo do útero, né, que é na cervice uterina, como é que eu trato nesses casos?
É bem raro, né, da gente ter. A gente vai ter ectópica, na maioria dos casos, na tuba. Quando é no ovário, é exatamente igual, é os mesmos critérios de tratamento, né, da ectópica na tuba. Quando é no colo, gente, aí a gente vai ter um problema, porque o colo não dá para operar. Sangra horrores absurdos, assim, né, e vai acabar evoluindo para esterectomia. Então, colo não dá para operar, é sempre tratamento clínico. Tá, Jader, beleza, mas assim, se é uma ectópica cervical, né, uma ectópica no colo, e tem ali um HCG abaixo de 5.000, né, o saco gestacional tem menos de 3,5 centímetros, beleza, eu vou fazer metotrexato. Mas e quando é grande, né, quando tem um HCG, sei lá, de 7.000, por exemplo, né, ou um saco gestacional de 5 centímetros, não tem que operar? Quando é no colo, gente, é sempre tratamento clínico, não se opera colo. Tá, mas não vai adiantar nada, né, eu fazer tratamento clínico, vai. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer injeção local de metotrexato. Você vai lá e injeta metotrexato localmente. Se tem BCF, né, a gente primeiro tem que induzir a sistolia fetal, tem que fazer o KCL, né, para induzir a sistolia fetal, e aí depois injeta diretamente ali no saco gestacional, injeção direta de metotrexato. Isso se faz guiado, né, por ultrassom e injeta ali no colo do útero, né, no saco gestacional que está, né, no colo do útero. Não tem como evoluir, tá, gente? Não tem. Não, às vezes tem gente que diz, ah, não, mas então quem sabe vamos deixar... Não, não pode deixar evoluir. Vai explodir, essa paciente vai morrer. Não dá, tá? Então a gente vai fazer a aplicação local de metotrexato. Certo? E a última coisa, quero te perguntar se você sabia que às vezes pode acontecer isso. Olha só. Como a gente tem, né, o uso cada vez maior, né, das técnicas de reprodução assistida, e definitivamente elas vieram aí, né, para ajudar muita gente, às vezes, quando se faz reprodução assistida, isso é muito raro de acontecer, né, se não for reprodução assistida. Geralmente, quando isso acontece, é após uma reprodução assistida. Às vezes, transfere mais de um embrião, né, 2 embriões, por exemplo, né, e aí um embrião vai implantar no útero, bem bonitinho, né, e o outro implanta na tuba. Ela está grávida de gêmeos, é uma gestação gemelar, só que uma gravidez é tópica e a outra é ectópica. Como é que chama isso? A gente chama isso de gestação heterotópica. O nome disso é gestação heterotópica. Caraca, Jader, mas e aí o que que faz? Né? Se tem uma gravidez normal ali dentro do útero, essa vai evoluir, normal, tá tudo certo. E a outra tá na tuba. Se eu deixar essa outra, ela vai crescer, 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 e pum, vai explodir a tuba, né? E aí? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, é isso? Não, gente, olha só, não dá para fazer metotrexato, porque se eu fizer o metotrexato, vai matar aquele embrião que tá dentro do útero, né? Eu não quero isso, né? Aquele tá ok. Então, quando for uma heterotópica, é sempre cirúrgico, né? Então eu vou operar essa paciente, vou fazer uma laparoscopia e vou fazer o tratamento cirúrgico, né, daquela ectópica que está na tuba. Aquela não evolui, né, e aquela outra que está dentro do útero vai evoluir normalmente, certo? Então heterotópica é sempre tratamento cirúrgico. Fechou? Beleza, então tá. Quais são os problemas, né, da ectópica? De novo, né? Morre, pode morrer, gente. Então, assim, ó, tem que saber reconhecer e tratar logo essa paciente. A próxima gravidez pode ser uma gravidez ectópica. A gente sabe que quando foi tratamento clínico com metotrexato, tem mais chance ainda, né, de ser uma nova ectópica. Pode aumentar a chance de infertilidade, a gente sabe que isso é fato também. E não esquece também do fator RH, né? Quando a paciente for RH negativo, a gente teve ali uma gestação. Ela não evoluiu, mas a gente teve ali uma gestação. Então ela tem que fazer imunoglobulina, não esquece disso, né? Se a paciente for RH negativo. Certo? Beleza? Posso te mostrar como é que cai na prova? Olha só. Olha só essa questão que caiu no Revalida INEP 2021. Durante uma paciente de 34 anos, né, olha só, ela é atendida, né, em pronto-socorro com desconforto abdominal, sem sinais de peritonite, ó, já tá aí, né, já começa já te dando os conceitos matadores da questão. Ela tem desconforto, mas não tem sinais de peritonite. Tem atraso menstrual de 3 semanas. Opa! Foi submetida à 3ª tentativa de inseminação artificial, recentemente, e apresenta beta-HCG de 3.000. 3.000. Dosado no dia anterior.
O médico solicitou uma ultrassonografia que evidenciou uma gestação ectópica, já te deu o diagnóstico. Ó, à esquerda, com um saco gestacional bem delimitado, sem BCF, medindo 3 centímetros. Então, olha só, ela não tem peritonite, não tem sinais de irritação peritoneal, tem uma ectópica, mede 3 centímetros, é o tamanho do saco gestacional, e o HCG é 3.000. E aí eles querem saber qual é a conduta. Metotrexato, 50 mg por metro quadrado. Conduta expectante, então não fazer nada, né? E dosar o beta-HCG diariamente. Conduta expectante. E dosar o beta-HCG diariamente. Até romper essa tuba, né? Excelente essa aqui, né? Não fazer nada. Como não vou fazer nada? A paciente tem uma ectópica. Olha se submeter a uma laparoscopia e salpingostomia ou uma laparoscopia com salpingectomia. Gente, ela preenche critério para metotrexato. Olha aqui, ó, o beta-HCG é 3.000, tem que ser abaixo de 5.000, então o dela tá 3. Fecha, né? E ali, ó, 3 centímetros de saco gestacional é abaixo de 13,5. Fecha também. Então essa paciente pode fazer tratamento clínico, sim, né? Metotrexato intramuscular, letra A resposta da questão. Não precisa operar essa paciente. Eu posso oferecer para ela um tratamento de menor morbidade. Então essa sim preenche critério para usar metotrexato. Não fazer nada não dá, né? Ela tem uma ectópica ali em evolução. Beleza, fechou! Então tá, então agora me diz aqui, ó, assintomática, saco gestacional de 13,3 e o beta de 1.200. Opera ou faz metotrexato? Claro, essa paciente pode fazer tratamento clínico, com certeza pode fazer tratamento clínico. Por quê? Porque essa paciente preenche critério, tá? Então essa paciente preenche critério para fazer tratamento clínico. Claro que a gente vai pedir função renal, função hepática, hemograma, né? Mas assim, essa paciente preenche critério clínico, né? Para fazer tratamento com metotrexato. Beleza? É isso que tu tem que saber para as provas, é isso que o Revalida vai te cobrar, né? Então precisa lembrar sempre desses critérios aí, porque não dá para você ir para a prova, né? Sem lembrar desse 3,5 centímetros e esses 5.000 do HCG. São as duas coisas que eles gostam de cobrar para você saber decidir na hora, né, o que você vai indicar para sua paciente. Beleza? Muito obrigado, não deixem de fazer as questões e qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição de vocês. Valeu!